Olá, amigos, companheiros de estudo, de leitura. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, dando sequência à nossa leitura e estudo do opúsculo Antes que Partiram, nós vamos abordar o tema das notícias de quem desencarnou, perguntando se podemos ter notícias do nosso ente querido desencarnado. Bom, nós podemos rogar a Deus que nos conceda essa bênção, essa misericórdia. Se sentirmos necessidade de saber como nosso ente querido está, qual a situação dele no plano espiritual, sempre poderemos, por meio de oração, pedir a Deus que nos conceda essa graça. E nesse caso, mesmo que não tenhamos resposta, saibamos que a nossa oração constitui um forte amparo para aquele que desencarnou. Através desse gesto nosso, ele será acolhido e orientado caso seja necessário. Ou, se já estiver em boa situação, receberá nossa prece com muita alegria e nos retribuirá da mesma forma. Se vier em comunicações por via mediúnica, analisemos essas mensagens e essas informações recebidas. Elas condizem com a realidade espiritual e a boa orientação cristã? Sempre é bom lembrar que existem médiuns e médiuns. Isso não quer dizer que o médium esteja agindo de má fé, mas, eventualmente, ele poderá estar sendo intuído por algum espírito não tão evoluído. Por isso, é importante que sempre ponderemos as comunicações recebidas e não nos deixemos impressionar por estas sem antes avaliá-las com muita calma. E, em caso afirmativo, agradeçamos a Deus o consolo recebido. Ótimo! Nesse caso, nós temos uma comunicação de nosso ente querido e sabemos, então, como ele está. Não esqueçamos de agradecer a Deus pela graça que recebemos. Não correspondem à identidade do nosso querido desencarnado, né? Essas informações não vão de encontro com aquilo que deveria ser, com a realidade daquela pessoa. Com tranquilidade, sem revolta nesse caso, sem nem desanimar na fé, ignoremos essa mensagem recebida. Lembrando que o médium é apenas um transmissor, e às vezes poderá estar sendo joguete de algum espírito brincalhão, menos evoluído. Então tenhamos calma, mantenhamos a fé e a oração, pois Deus, nosso Pai, não abandona nenhum de seus filhos. Tenhamos sempre isso em mente. E não nos revoltemos com aquele médium. Tá? Às vezes não é culpa dele, não é má intenção dele. Ele talvez nem esteja interessado em nos enganar e tal. Tá? Mas existem essas possibilidades. Infelizmente, como do lado de cá existem pessoas mal intencionadas, no plano espiritual também existem espíritos que agem de má fé, até por falta de consciência, falta da evolução deles, então eles acabam fazendo essas brincadeiras, que no fim são brincadeiras de mau gosto. E do ponto de vista espiritual, nem sempre é considerado útil e oportuno que tenhamos notícias sobre os desencarnados. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Né? Nem sempre é útil e oportuno que a gente receba essas notícias. Existem situações nas quais os espíritos preferem nos poupar daquela situação que acabará criando uma situação constrangedora, baixando a nossa sintonia e prejudicando ainda mais o desencarnado. E nesse caso é preciso saber aceitar a ausência de notícias, continuando a confiar na sabedoria e no amor de Deus por todos nós, seus filhos. Como já falamos, né? Deus não abandona nenhum de seus filhos. Tenhamos sempre isso em mente, né? Ele não nos abandona jamais. No tempo certo, quando for oportuno, teremos então as notícias da pessoa querida via comunicação mediúnica ou até nós mesmos seremos intuídos com uma sensação de bem-estar acerca dessa pessoa. Por vezes, as notícias vêm por meio de sonhos especiais, porque, ao dormir, desdobramos-nos. Todos nós sempre desdobramos-nos em sonhos, né, quando estamos dormindo,
acabam acontecendo desdobramentos espirituais, e a gente consegue fazer essas viagens, né, até esse outro plano, esse plano invisível. E então podemos encontrar com esses outros espíritos, encontrar muitas vezes com esse nosso ente querido, ou com alguém que tenha visto ele, que possa trazer até nós comunicações. E quando acordamos, nós nem sempre recordamos esses encontros que tivemos. Às vezes é uma coisa bem confusa, são lembranças bem dispersas, às vezes nem lembramos de nada, nem lembramos, nem temos a impressão que nem sonhamos, que dormimos que nem uma pedra, né? Entretanto, nós acordamos com uma sensação de incrível bem-estar, né? E por isso nós temos a certeza, aquilo nos faz sentir, né, que a pessoa querida está bem e vela por nós da mesma forma que nós velamos por ela. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente a questão da bondade, da fraternidade, da caridade, a oração e o amor que a gente transmite, aquela energia pura, aquela energia boa do amor, para todos os nossos irmãos que desencarnam, e inclusive para os nossos irmãos que estão encarnados. Essa energia boa, ela cria uma sintonia boa em torno de nós, e também nos traz sentimentos bons como retorno. Tudo que vai, retorna para nós, certo? Então, esse era o conteúdo que nós tínhamos para esse encontro. Espero que tenhamos conseguido esclarecer esse assunto. E no nosso próximo encontro, nós falaremos um pouco sobre a criança após a morte. Até lá, então, fiquem com Deus.